Muito obrigado, Senhor, pela vida do apóstolo Joel, a vida da pastora Silvia e de sua família, Senhor. Ó Deus, também pela vida do seu filho Israel que está aqui, seus discípulos, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por ele ter atendido o nosso convite. Pai, então nós entregamos, Senhor, o altar, a palavra nesse momento, para que ele seja o profeta, Senhor, o profeta da esperança, Senhor, que ele exorte, que ele edifique, que ele santifique, Senhor, as vidas que aqui precisam disso, Pai. E nós estamos hoje, Senhor, na condição de ovelha, para ouvir do teu filho, Senhor, aquilo que o Senhor já depositou em seus corações. Obrigado pelos pastores que aqui estão, pelos discípulos, pelos líderes, evangelistas, presbíteros, diáconos, Senhor, membros de igreja que atenderam a convocação, Senhor, estão hoje aqui se preparando, Senhor, para uma palavra que irá desatar este ano que falta, e 2014 eles vão voar, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos, amém e amém, amém. Apóstolo. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, querido. Eu estava até me esquecendo de quantas vezes já vim aqui. Eu acho que nós já completamos um ciclo já, acho que já está bom, né? 9, 2010, 2011, 2012, 2013, são 5 vezes. Então acho que já tem a ver com as 5 cortinas do tabernáculo, com os 5 ministérios, já estou liberado agora. Eu acho que eu já cumpri minha missão e já posso passar a missão para outros já. É um prazer estar aqui com vocês. Compartilho sempre com os pastores dessa igreja que caminham conosco já há algum tempo, de uma maneira muito especial. E estar diante de líderes para mim é sempre um prazer, porque é o meu chamado, ministrar para lideranças e ver ministérios sendo desatados. Trouxe comigo aqui, como já foi apresentado, o Israel, meu filho, fica de pé. Ele é um dos meus 4, quer dizer, estava brigando lá quem vinha, mas o detalhe era acordar cedo, né? Aí veio só o Israel hoje, Israel é baterista, né? Daí logo já vai estar tocando aí bastante para o Senhor. E 2 discípulos que vieram juntos, fica de pé também, Danilo e o Léo, que estão caminhando comigo hoje nessa bênção aí. Prazer estar aqui com vocês, trago um abraço de Volta Redonda, do nosso ministério lá, Projeto Vida. Sempre é um prazer recebê-los, aqueles que costumam estar lá conosco. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus que Deus colocou em meu coração para que pudesse estar sendo trazida aqui com vocês, a gente pudesse conversar um pouco nessa manhã. Há algo muito claro para nós, querido, que Deus é um Deus que se manifesta onde Ele é adorado e onde Ele é revelado. Se você quer estar onde Deus está, você vai ter que ver onde Ele está sendo adorado e onde Ele está sendo revelado. Porque se Ele está sendo adorado, se Ele está sendo revelado, Ele vai vir sobre aquele lugar. Você precisa entender que tanto a adoração quanto a revelação, ela mostra para nós quem é Deus. E Deus gosta de ser revelado aos seus filhos. Então, quando uma porção da palavra de Deus, ela entra em nosso espírito para provocar uma mudança, porque tudo parte da palavra. Lá em Gênesis 15 diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor. Deus estava falando com Abraão o seguinte: olha, passou um ciclo, já passaram muitas coisas que aconteceram, mas depois desse ciclo vai se abrir um novo ciclo, por conta de uma nova palavra que vai ser estabelecida sobre a tua vida. Então, querido, eu acredito que hoje aqui nessa manhã Deus está fechando um ciclo da tua vida, e Deus quer trazer uma nova palavra que vai estabelecer novas e maiores conquistas na sua vida. Quem está recebendo, diga glória a Deus. Agora a questão é o quanto eu absorvo, o quanto eu recebo essa palavra em meu espírito. Nós temos uma geração hoje muito ocupada e preocupada com as estratégias.
E eu faço parte, inclusive, dessa geração. Eu sou um líder que sempre fico tentando encontrar caminhos para ter um melhor resultado com menos tempo de trabalho, tempo de força e maiores resultados. E busco, sim, as estratégias. E a gente tem vivido tantas estratégias lindas através das células, através do discipulado, que hoje elas têm sido cada vez mais ecléticas. E toda vez que eu estou com um líder, com um pastor, eu fico apaixonado porque o líder é criativo, né? Já viu alguém mais criativo do que pastor? Né? Pastor sempre tive uma ideia, sempre ele tem uma ideia. A questão, querido, é que existe um novo sopro, existe um mover de Deus muito forte, onde as estratégias serão para nós muito úteis, mas elas não são tudo e não são a única verdade. Nós vamos entender que há um movimento muito forte de Deus, aonde o que vai nortear e vai trazer uma igreja grandes resultados se chama 3 bases: a presença, o ambiente e a atmosfera. Eu não vou pregar sobre isso hoje, porque é uma mensagem que eu vou ministrar para a entrada de 2014. Mas se você quer uma base para que o teu ministério exploda, pense em 3 níveis muito fortes na vida de uma igreja: a presença, o ambiente e a atmosfera. Porém, essas 3 bases, ela vai deixar muita gente meio preocupada, porque ela não tem um absoluto nisso. Não é daquele coisa que você vai num lugar, aquele projeto que você vai num lugar, pega um material e diz assim: é que está aqui, é só seguir o que está aqui, então tá bom, eu vou fazer. É só fazer essa cartilha aqui, tá bom. Porque presença, ambiente e atmosfera não se produz, é resultado de uma igreja quebrantada, é resultado de líderes que buscam a santidade. E pode acreditar, querido, as estratégias só servirão para poder não ter perdas, porque a multidão virá pela presença, pelo ambiente e pela atmosfera. Agora, o que vai acontecer é que, se houver estratégia, vai reter a estrutura, vai reter o crescimento que vai acontecer a partir do ambiente, a partir da presença e a partir da atmosfera. Quem está me entendendo, diga amém. Não é ainda totalmente que eu vou pregar, mas eu quero te deixar esse conselho, porque às vezes você está como muitos, e a gente está nessa caminhada de anos, essa busca: qual é a nova estratégia, o que eu vou fazer melhor, o que eu vou fazer, e a gente tem muitas ideias, e continue tendo as ideias, mas acredite, querido, que o maior resultado do teu ministério não virá por elas, ele vai ser quando você transformar suas celebrações em a maior experiência que a pessoa vai ter naquele dia. Faça de cada culto a maior experiência. Faça de cada culto o maior evento. Após culto não é evento, sim, o maior evento. As pessoas vão entrar e vão dizer: meu Deus, o que está acontecendo aqui nesse lugar? Eu estou sentindo na pele uma presença. Eu estou sentindo uma unção. Eu estou percebendo uma revelação nova de Deus. Eu estou sentindo um avivamento do Senhor na minha vida. Entenda, querido, que você vai receber um batismo de Deus sobre a tua vida, para ter esse portal aberto sobre o teu ministério. Quando você abrir a tua boca, a presença vai vir, o ambiente, a atmosfera vai ser densa, tomada pela glória de Deus. Quem está recebendo, diga aí glória a Deus, em nome de Jesus. Então, saiba disso, que essa manhã seja como lá a palavra de Abraão: depois destas coisas, em Gênesis 15:1, veio uma palavra do Senhor. Eu quero ler em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante. O tema que eu quero falar hoje para vocês, líderes, é quem manda no céu. Vamos falar juntos? Quem manda no céu? Talvez até começamos perguntando, né? Quem manda no céu? Eu quero colocar esse tema, querido, porque a resposta dessa pergunta, ela vai trazer muitas respostas para o seu ministério. A resposta dessa pergunta vai trazer o ambiente dos tempos de Elias para a nossa geração, e uma contextualização do que Elias viveu para o nosso tempo. Em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 1 até o versículo 7, diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pois
Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, e os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, e como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente, mas passados dias, a torrente o quê? A torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Querido, você olha essa história e é claro que é uma das faces ou das fases da vida de Elias. É importante você entender a transição que está acontecendo aqui em um ministério, da vida de um homem aonde Deus decidiu usá-lo. É uma pessoa que Deus resolveu fazer dele um modelo, e que não pelo seu histórico, mas pelo seu propósito. Eu não sei se você já teve, quando eu coloco esse tema, quem manda no céu? Vamos falar de novo? Quem manda no céu? Eu não sei se você já teve a sensação de que tem épocas no seu ministério que parece que o céu fechou. Eu não sei se você já teve essa sensação. Eu já tive. Inclusive, a fonte dessa minha inspiração, dessa mensagem, foi um momento como esse. Quando você olha para um lado ou outro, você lê, você busca, e você fica sem inspiração, você fica sem uma direção. Parece que o céu fechou para você. E pior, parece que está chovendo para todo mundo ao seu redor e para você não está chovendo. Parece que Deus abriu para todo mundo e Deus falou, eu vou fechar. Eu não sei se você teve essa sensação, mas eu já tive. E confesso para você, querido, que não é só uma sensação onde os acessos às coisas, às pessoas foram embargadas. Parece que no momento do teu ministério, alguma coisa tá fechando para você. E às vezes não é só o céu, às vezes também é na horizontal, as portas também fecharam. A gente chama isso, querido, com o termo bíblico de céu de bronze. Como se chama isso? É o céu de bronze. É exatamente o que a Bíblia mostra, trazendo a analogia do tempo que o povo estava no Egito, que o céu estava como bronze, a terra estava como ferro, e não há possibilidade, um acesso está fechado. A gente até costuma dizer, às vezes, olha, o céu está de bronze hoje aqui, né? Às vezes você está num culto, e aquele culto está sendo ministrado, e você tem aquele sentimento, meu Deus, que céu de bronze é esse? Porque a gente está aqui adorando, está buscando, mas... Ou então você está pregando, e a igreja está olhando para a tua cara assim, você está dizendo, meu Deus, o que está acontecendo? Estou falando grego, né? E eles estão entendendo hebraico. Quer dizer, nós estamos completamente... Não está batendo, não tem harmonia, não está resolvendo os problemas. Mas, ao mesmo tempo, você já pode ter tido uma sensação ao contrário, de que você chega em lugares, pode ser o que for, pode ser de uma célula, uma congregação, uma igreja, uma multidão, e quando você começa a falar, o céu abre. É uma graça de Deus. Deus te deu essa graça. Parece que um tempo da tua vida, Deus te agraciou, e você talvez nem se preparou tanto, mas você simplesmente está no altar, e Deus está te usando, e você vê que você consegue harmonizar até aquilo que não tem harmonia. Porque uma das grandes questões do líder, querido, não é você harmonizar o óbvio, você colocar pessoas para trabalharem juntos que já se amam. O grande desafio na liderança é você harmonizar a dissonância. Esse que é o grande detalhe. Porque você trabalhar com o óbvio, né, tudo bem. Você está com um coral cantando, onde está todo mundo harmonizado, está tudo competindo, tudo bem, tudo acontecendo bem. Agora, como que você consegue trabalhar com pessoas tão ecléticas e conseguir fazê-los parte de uma equipe? Esse é o teu segredo. E, na verdade, é na diferença que somos fortes. É exatamente no nível eclético que se torna uma igreja rara. Uma igreja é rara, querido, quando você pega elementos que não teria condições de estarem juntos e você consegue colocar junto. Esse termo na questão da música, a gente chama simplesmente de dissonância, né? Não precisa ser músico para entender o que eu vou lhe falar, porque normalmente se faz uma harmonia com acordes normais, que se trabalha com as notas comuns, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Você tem lá as notas cheias. Quando faz uma nota lá chamada dó maior, você trabalha simplesmente com as notas mais cheias, que não tem bemol, não tem sustenido, não tem problema algum. Mas chega um momento que a gente começa a ouvir um som diferente, que não são das notas comuns, que são chamadas notas dissonantes. Quando alguém vai aprender música, ele fala, aí é o meu calvário, porque estava indo tão bem. E ele tem agora que trabalhar com aquilo que não teria harmonia, mas que o indivíduo na música, ele consegue harmonizar o que não tem nenhuma competência para estar junto ali. Você pega uma nota bemol, você pega um acorde, você pega algumas notas que não estão harmônicas, e quando você ouve o som, você fala, peraí, até que ficou bom.
até que ficou tranquilo. Mas dificilmente a gente começa uma música com uma dissonante, porque a dissonante ela não tem uma tônica, ela não tem uma base. Eu já vou tentar te explicar isso melhor. Porque você tem que começar uma música sempre com uma nota básica. A dissonante ela entra lá no meio. Uma equipe, querido, é uma dissonância. Porque se você pegar 10 pessoas, você vai ver que cada um é de um jeito. Aí você fala, meu Deus, como que eu vou harmonizar esse pessoal? Mas quando você é um líder de céu aberto, é o que eu quero profetizar para a sua vida, isso é hoje. Sobre a vida hoje é isso. Deus vai lhe dar unção de Elias. Onde chegar, o céu vai abrir. Onde chegar, você pode estar pregando na igreja católica, Deus vai usar você, você vai começar a falar, o céu vai abrir. Você pensa que eu estou exagerando? Uma vez me convidaram, o padre falou comigo, eu estava começando o ministério, sério, eu estava começando o ministério, a igreja lá de Barra Mansa. Aí o padre perguntou assim, você viria aqui com o seu pessoal tocar aqui? Eu falei, não só vou tocar, como pregar. Aí ele abriu a igreja católica. E eu sou músico, então eu tinha uma banda, né? E lá em Barra Mansa. Aí ele fez lá a missa dele e falou, estamos aqui um grupo aqui hoje, tal, e vai tocar para nós. Aí eu nunca tinha uma experiência tão diferente na minha vida. Estava lá aquele monte de gente na missa. Nós tocamos, eu preguei a palavra, né? E foi uma noite, assim, foi amanhã, sei lá, um negócio diferente. Mas vi o pessoal bater assim e falar, olha que palavra boa, que homilia boa, né? O senhor é de qual, não se falava o nome lá, né? Tempo. Paróquia. Eu falei, não, sou lá da paróquia de Volta Redonda e tal. Mas eu gostei daquilo, sabia? E eu respeitei o padre, eu não fiquei lá. Não, porque é só Jesus. Eu preguei uma mensagem cristocêntrica. Mas eu trouxe uma palavra que provocou mudança. Mas enfim, o céu abriu. O céu abre, querido. Você pode estar onde for. A unção de Elias sobre a tua vida abre o céu de qualquer lugar. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Faça isso bem alto em nome de Jesus. Querido, a base para se fechar o céu, ou para se ter um céu de bronze, se chama idolatria e desobediência. Quais duas bases? A idolatria e a desobediência é a base principal para provocar em qualquer situação um céu de bronze. Você vai perceber isso, querido, tanto no relacionamento, quando um filho desobedece, o céu fica de bronze para ele, as coisas não acontecem, e na vida com Deus principalmente. Mas a base em Israel, para que o céu fosse de bronze sobre a nação, estava ligada à idolatria e à desobediência. A questão é o que pode estar provocando esse céu de bronze sobre o nosso ministério, sobre a vida de alguém, sobre uma igreja, é exatamente o nível da idolatria e o nível da desobediência que o povo vem andando com Deus. E às vezes nós não entendemos por que o céu está fechado. Você faz as estratégias certas, você trabalha com excelência, você faz tudo debaixo de o melhor que você pode fazer, mas você descobre que as coisas não fluem, elas não acontecem. Eu falei que tem que ter presença, tem que ter ambiente, tem que ter atmosfera. Às vezes essa presença, esse ambiente, essa atmosfera não acontece. O céu fica completamente fechado. Hoje, querido, existem muitos artigos escritos, né? Se você vai em uma livraria, numa banca especial de jornais e livros de autoajuda em vários níveis, você vai ver que existem muitas ideias e conselhos para destravar, abrir, ampliar e possibilitar os resultados de sucesso em vários assuntos. Como cuidar do teu filho? Como mudar um adolescente uma semana? Tem livros assim, né? Como fazer teu jardim não morrer? Você compra o livro lá. Como cozinhar uma comida, não sei tal. Existem muitas hoje livros que são chaves em várias áreas. Você pode ir lá comprar o livro e você, até sem ser especialista no assunto, você aprender como cuidar do seu carro. Tem vários livros para destravar, para abrir porta, para te ajudar a ter uma vida melhor em várias áreas. Mas, querido, não existe livro para poder abrir o céu de bronze. Não existe livro. O único livro que tem condições, que pode dar você e destravar o céu de bronze, se chama esse que está na tua mão, a Bíblia, a palavra de Deus, que vai abrir os céus de bronze e que vai destravar a tua vida espiritual, porque não existe, não tem como. Eu li um livro ali que me ajudou. Ele pode te dar uma parte, mas ele não tem toda a estrutura para poder dar a você condições de ter um céu aberto. O profeta Elias foi um homem de céu aberto. Fale comigo, eu quero ser um líder de céu aberto. Você sabe uma pessoa, querido, que tem portas abertas para a sua vida? Você já andou com gente assim? Você sabe o que é um cara como Elias, que tem acesso, uma pessoa de acesso?
Você vê que a primeira aparição de Elias na Bíblia, ele já chega falando com o rei, dando direções. O indivíduo já chega para o rei e fala: rei, eu vou falar um negócio para você, nem orvalho nem chuva vai cair nos próximos anos. E ele está dizendo com a empáfia, com a convicção, que ele vem já dando uma direção. E o assunto para o rei é o seguinte, o resumo é o seguinte: eu quero dizer para o senhor, rei, quem é que manda no céu? Você tem que saber quem manda nesse céu. Porque Elias traz uma palavra baseada no que ele já conhecia. Ele sabia muito bem que essa idolatria, a desobediência estava sobre o governo de Acabe, e claro também Jezabel. O céu então vivia um tempo onde eles não tinham o favor de Deus. Eles estavam sem o favor de Deus. Então o ministério de Elias, ele interage com o céu o tempo todo. Ele era um homem de acesso livre o tempo todo. Ele era alguém que tinha, em toda a situação, tanto na terra como no céu, porta aberta e céu aberto. Ele chega no palácio, fala com o rei. É qualquer um que fala com o rei? Não. Mas Elias tinha esse caminho aberto. Deus quer lhe dar essa unção, querido, de você não ter porta fechada em nenhum nível na sua vida. Aonde você precisar, a porta vai abrir. Se há uma palavra de Deus para ser falada, a porta vai abrir na sua frente. Seja em qualquer nível que você necessitar na sua vida, inclusive no coração de pessoas, às vezes, que têm um coração empedrado. Não é somente, querido, pessoas importantes que são fechadas para receber algo. Eu pastorei minha primeira igreja numa cidade chamada Barra do Bugres. Essa cidade fica lá no Mato Grosso. E ela fica a uns 200 quilômetros de Cuiabá. Essa cidade é uma cidade, a maioria, pessoas muito humildes, pescadores, e tem, claro, os grandes fazendeiros riquíssimos. Mas Deus mandou eu trabalhar com uns pescadores humildes. Não sei por que Ele mandou eu trabalhar com os fazendeiros riquíssimos, né? E eu achava que seria fácil, porque, afinal de contas, o povo muito humilde, o povo muito simples. Eu acabei de sair da escola teológica, tive minhas boas notas, você agora é pastor, eu tinha 21 anos de idade, recém-casado, eu vou para esse lugar. Só que eu estou pregando, eu prego, eu comecei uma igreja lá, tinha 30, 40 pessoas, comecei a visitar todo mundo. Nós tínhamos 7 famílias da igreja, todas bem grandes, então quando vinha todo mundo lotava, né? Mas eu nunca conseguia ter todo mundo, então eu visitava todo mundo. Mas um belo dia eu estou pregando, eu estou olhando, eles estão olhando para a minha cara assim, eu estou pregando, estou ainda recém-formado da teologia, né? Você usa uns termos assim meio, nem você está entendendo, né? Não, porque é antropopatia, antropologia, e vai. Mas eu tentei, aí eu fui trazendo uma linguagem, e eles gostavam da gente. Eles gostavam de mim e da Silvia, eles gostavam da gente. E eu descobri que eles estavam indo na igreja, não estavam entendendo nada, mas eles gostavam da gente. Eles gostavam da gente, mas não estavam entendendo nada. Eles olhavam assim para a gente, porque eu lembro que eu estou lá já há uns 6 meses, um dia a dona Guilhermina falou assim: eu estava precisando que minha filha vai estar lá na igreja católica, só podia ser o padrinho de crisma dela. Aí eu comecei a entender que ele não estava entendendo nada. Aí na outra semana veio lá e falou: olha, a gente gosta tanto de vocês, mas vai ter um evento no Centro Espírita, será que isso pode ir com a gente? Eu vi que ele não estava entendendo nada. Mas eles iam na igreja, e eu pregava eloquentemente. Aí como eu fiz a PEC, eu cheguei numa outra semana, falei: Silvio, vamos fazer uma mudança aqui. Eu levei o quadro, aquele flanelógrafo, e eu tinha algumas lições comigo. Aí eu comecei a dar aula para eles, usando aquelas, você sabe a PEC, quando a gente usa aquelas, eu fiz a PEC, eu sou formado. Aí eu comecei a dar aula. Naquela noite eu ganhei a igreja toda, eles aceitaram Jesus. Porque eu tive uma porta aberta, eu consegui atingir o coração deles. A maioria era analfabeto, como é que eles iam me entender? Mas eu achava que era fácil, não era fácil assim. Então não é qualquer um, querido, que tem o céu aberto e a porta aberta do coração das pessoas. Mas Deus vai lhe dar uma unção para você discernir o teu povo. Você entender quem é a pessoa que você está pastoreando, porque às vezes eles não estão te entendendo. Às vezes você não atingiu o coração deles. Mas Elias tinha uma mensagem para cada povo. Ele tinha uma palavra. Quando ele estava diante do rei, ele entendia bem o que ele estava falando. Porque a linguagem dele era direta, para rei. Rei, eu quero dizer para o senhor quem manda no céu. Não vai ter orvalho nem chuva, para o senhor saber quem é o Senhor do céu. Mas quando ele estava diante de uma viúva, a linguagem era outra, porque ele tinha sempre as portas abertas. E exatamente sobre isso, querido, que Elias, ele desafia a gente, porque ele interagiu com o céu, até o dia que o céu levou ele. Foi embora. Ele tinha tanto acesso ao céu, que um dia o céu veio e buscou ele, ele foi embora. A gente nem sabe, né? Foi uma carruagem, foi um redemoinho, ele foi embora.
Nós queremos, querido, atrair esse espírito que conduziu um profeta a enfrentar o maior desafio da história. Que quando a idolatria veio sobre a nação de Israel. Irmãos, pense num povo que servia a Deus e agora começa a servir Baal e Azerá. Eles começam a adorar dois demônios, a dois deuses. Por quê? Porque Baal era o Deus que regia o ministério de Acabe. E Azerá, ou Azira, era o Deus que regia o ministério de Jezabel. Jezabel, o pai dela, foi sacerdote do templo de Azerá. Então o que acontece é que tinha os profetas de Acabe e tinha os profetas de Jezabel. Um tinha 450 servos, profetas, e outro tinha 400. Então quando entrou no desafio do Carmelo, a Jezabel segurou os profetas dela e deixou só Acabe levar o dele, porque ela era mais esperta do que ele. Então por isso não foram os 850, foram só 400, porque foi só os de Acabe, foi só aqueles que foram enfrentar Elias, mas ela segurou a metade, não permitiu que fosse, porque ela tinha ainda uma certa dúvida do que ia acontecer ali, e ela percebeu depois, por isso que ela estava forte ainda. Acabe foi enfraquecido, mas Jezabel não foi enfraquecida, porque ela manteve o reino dela, o principado que agia sobre o pai, sobre a geração do avô dela, e agora regia sobre a vida dela. Por isso Jezabel continua ainda sendo o grande problema de Elias, porque ele enfrentou Acabe, mas ele não venceu Jezabel. Por isso que logo depois você sabe da história, né? Ele foge. É só um detalhe aí para você entender. Então, quando Elias, querido, ele conduz agora esse povo a entender quem manda no céu, a chamada, a missão de Elias na terra foi quebrar o projeto da idolatria sobre a nação de Israel. A minha pergunta para você, querido, qual é a tua missão na terra? Qual é o teu propósito na terra? Porque o que um líder precisa entender, querido, que você não vai fazer tudo, você vai ser chamado a fazer uma coisa. Enquanto você não entender isso, você vai ficar dando tiro para tudo que é lado, você vai tentar fazer tudo nessa vida e não vai fazer nada no final. Você tem que descobrir qual é o teu propósito. Por quê? Porque o propósito de Elias era combater o sincretismo religioso promovido pelos profetas apóstatas. Duas questões básicas e rápidas. Sincretismo, você sabe que é mistura. E apostasia, você sabe que não é o desviado. O apóstata é aquele que prega contra aquilo que ele cria. É pior do que o desviado, porque o desviado ele tem temor. Ele se desviou aqui da igreja, mas você encontrar ele na rua e vê alguém falando mal do pastor, ele fala, estou desviado de lá, mas não fala mal do pastor não. Porque o desviado ele tem temor ainda, ele fala, se um dia, ele ainda fala, eu estou errado. Ele fala, eu estou errado. Mas se um dia eu voltar, agora o apóstata não, irmão. Cuidado com os apóstatas. Porque o apóstata, ele sai e ele começa a pregar contra o que, na verdade, no passado, ele pregava a favor. Então ele se torna uma antítese daquilo que ele acreditava. Ele tem sempre uma tese contrária, uma antitese. Ele diz, não, eu não concordo com aquilo não, eu já estive lá dentro. Então aqui, eu não estou falando de desviados. Eu estou falando de profetas do Deus Altíssimo que se tornaram profetas de Baal. Estou falando de pastor que virou macumbeiro. Você está entendendo ou não? Você está entendendo o problema aqui? Estou falando de pastor que quando saiu, Elias saiu, quando ele voltou, virou tudo pai de santo. Tudo colega de ministério que agora está do outro lado da força. Você está entendendo? E agora Elias falou, vamos lá para a montanha então ver quem manda nesse negócio. Vamos ver. Só que era improvável, 850 contra 1. Tudo bem que a Jezabel segurou os dela. Que ela falou, deixa eu pegar aqui um povo, não vou deixar todo mundo também não. Mas se fosse os 850 era até melhor, porque Elias eliminava todo mundo. Teve que ser por partes, né? Mas a improbabilidade foi grande, porque Elias agora pega um povo apóstata, que diante do sincretismo em Israel, eles começaram a se dobrar diante de Baal, e porque também se tornou confortável, porque era a religião do governo. A religião do governo sempre é melhor. Porque tinha a quiescência da rainha, tinha a quiescência do rei, tinha apoio financeiro, né? E tinha o que eles precisavam. Então chega um Elias da vida que não está nem aí para nada, e que decide falar o que Deus manda, que eu creio que assim é o teu chamado, assim é a tua missão. E sempre vai ser inegociável. Quem pode dizer amém a isso, diga glória a Deus. Então, pode dar uma salva de palmas ao Senhor, faz isso. Glória a Deus. Mas Elias dizia na terra, Deus respaldava no céu, porque Deus dava a ele uma autonomia, um céu aberto. Por isso você vai, querido, perceber que segundo o texto diz assim, segundo a palavra de Elias. Você vai perceber que tem momentos que é segundo a palavra de Deus, mas tem hora que ele fala que é segundo a palavra de Elias. A palavra dele estava linkada com a palavra de Deus.
Mas é importante você entender alguns princípios. O primeiro dele, o propósito de seu nascimento foi mais importante do que o seu histórico. O propósito do seu nascimento foi mais importante do que o seu histórico. Você tem que entender na história de Elias e na sua história. Ele veio como alguém que aparece na atmosfera, na história, um anjo que entra, não que ele fosse um anjo. Mas ele vem e volta e não se sabe de onde direito. Não se sabe. Porque você vai estudar sobre Tesbita, lá de Tesbe. Irmãos, nenhum arqueólogo achou esse lugar. Não tem mapa para isso, não tem geografia. Onde está Tesbe? Só no texto. Mas não tem. Da onde esse cara veio? Ele veio de Tesbe, o Tesbita, da região de Gileade. A região existe, mas Tesbe não tem. Agora, para onde que ele foi? Apóstolo, foi para o céu. Porque, como é que é isso? Aí veio um redemoinho lá, apóstolo, veio uma carruagem, não é isso? É o que você sabe, eu também sei. Mas não sabe de onde veio, nem sabe para onde foi. Eu só sei que esse homem entrou nessa terra, que a importância que Deus deu a ele não foi do histórico. Porque Deus não passou o histórico, mas Deus passou o propósito. Porque Deus quer mostrar para você, irmão, que não é importante o teu histórico. O importa é o teu propósito. Você está entendendo ou não, querido? Porque você tem que entender que quando o diabo quiser resgatar o teu histórico, você tem que lembrar ele do teu propósito. Porque o teu histórico está ligado às suas escolhas. O teu histórico está ligado à escolha dos seus pais. O teu histórico está ligado à escolha dos seus mentores. Escreveu-se a história da sua vida. Mas você só se ocupou com a sua história até descobrir o seu propósito. Porque o dia que você descobriu o seu propósito, o teu histórico só serve para uma coisa, só para glorificar Deus. Para mais nada. Porque hoje o que importa não é o que você viveu no teu passado, mas é o que Deus planejou no teu futuro. Quem está me entendendo? Dê uma salva de palmas ao Senhor bem alto, mas dê glória a Deus mesmo. Eu fiquei durante horas, eu sou curioso, eu gosto da palavra, eu fiquei dizendo, meu Deus, eu quero saber de onde esse cara veio. E tem alguns outros elementos, você pode buscar alguns outros livros, eu fui, mas ninguém fala, eu falei, está aqui para entender que ele está na região de Gileade, mas não tem mais nada. Mas o Espírito Santo falou muito forte comigo. O importante na vida de Elias não é de onde ele veio, mas para onde ele estava indo. Qual era a missão que Deus tinha para ele. Porque no momento que você descobrir seu propósito, do teu histórico, já te disse, não que ele não importa, mas ele só serve para dizer que Deus existe, e que na sua vida. Porque alguém vai olhar para o seu histórico e vai dizer assim, meu Deus, foi Deus mesmo. Né? Então, o teu histórico glorifica a Deus, amém? Agora, quando o diabo quer lembrar seu fracasso do teu histórico, lembra ele teu sucesso do teu propósito. Porque o teu histórico é a tua escolha, o teu propósito é a escolha de quem? Você vai ficar com qual das duas? Com a dele. Por quê? Porque a tua história você foi escrevendo e Deus respeitou. Aliás, Deus considerou. Porque fale comigo assim, Deus considera a minha história, mas não respeita. Graças a Deus. Porque quando você conta a sua história, ele considera. Ele considera assim, mas ele não respeita. Moisés, vai lá e liberta o meu povo, mas eu sou gago, mas Deus, tá bom, meu filho, mas vai libertar meu povo. Eu estou considerando o seu problema, mas não estou dizendo para você que tem que parar. Josué, vai lá ser um profeta das nações, eu sou um passo de uma criança. Não, para você. Estou considerando, meu filho, mas vai lá fazer o que eu te mandei. Porque Deus, querido, se ele respeitasse a tua história, se ele fosse refém da tua história, você ia estar paralisado lá para trás, não sei nem aonde. Mas ele ouve o teu drama, mas não, ele considera, mas não respeita. E eu peço para ele não respeitar mesmo, porque se ele respeitasse o meu, eu ia dizer, quantas vezes eu já falei, Deus, o senhor não errou, não? Sabe o endereço no dia que lá o anjo passou, o senhor não pegou a casa errada, não? Porque no meu histórico não bate muito bem o que o senhor está planejando para a minha vida, não. A minha capacidade não tem nada a ver com o que o Senhor está me projetando. Mas a questão, querida, é que quando você descobre o teu propósito, o teu histórico já não faz sentido. Porque você se torna alguém que vive para o propósito, e não para o limite do teu histórico. Porque quando o diabo está tentando lembrar teu passado, você já sabe dessa frase, lembra ele o teu futuro. Mas não é só isso, uma frase de efeito, existe uma base para isso.
É uma base que Deus quer plantar no teu espírito, para quando vier os limites, quando Deus lhe der uma missão, acredite, querido, se Ele deu a você uma missão, é porque Ele está vendo em você o que você não enxergou ainda. Porque você está vendo o limite da tua história, mas Ele está vendo a força do teu propósito. E dentro do teu propósito, você vai chegar onde Ele plantou você, onde Ele profetizou, onde Ele te plantou uma semente. Quem acredita nisso, então se expresse, dê glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes o diabo vai querer usar o seu histórico para distrair você nas suas conquistas. Quando você está no auge da conquista, ele vai te lembrar um negócio. Você não tem que lembrar, você tem que lembrar de onde você veio. Sim. Sempre vou me lembrar de onde eu vim. Mas eu tenho que me lembrar também para onde eu vou. Porque Davi ensinou para a gente um negócio muito sério. Quando você está lá no curral, você foque e fique linkado a sua mente no trono, no palácio, na promessa. Porque ele era já ungido rei, mas ainda estava numa condição, irmão, que não estava boa. Eu acho que é uma grande luta, né? Quando você tem unção, mas você ainda não está vendo o resultado dela. Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido. Davi tinha unção e ainda não tinha posição. Saul tinha posição e já não tinha mais unção. Mas se eu for escolher, eu prefiro a unção do que a posição. Porque eu prefiro estar lá no curral, projetando o trono, do que estar lá no trono e não ter mais a unção. Mas Davi, enquanto ele estava lá no curral, ele estava pensando no trono. Mas quando ele estava lá no trono do Senhor, onde Deus colocou ele sobre o reino de Israel, ele nunca se esqueceu do curral de onde ele saiu. Então você precisa ter essa dinâmica na sua vida, que eu chamo a dinâmica da roda d'água. É um termo que os rabinos falam muito, que um dia você está lá embaixo. Lá embaixo. E quando você está lá embaixo, você está vazio, porque você vem, joga todo fora a tua água, e você vai lá embaixo. Só que quem está lá em cima está cheio. Só que você tem que saber, querido, que uma hora vai virar a roda de novo. Então, quando você está lá embaixo, você vai encher de novo. E quando tu enche, meu irmão, não fique sentindo muito soberbo não, porque lá em cima tu vai jogar fora de novo tudo. E depois tu vai descer a roda d'água. Vocês estão entendendo ou não? Aí, você vai ter que levar lá embaixo. Então você sempre tem que entender, quando você está lá em cima, querido, lembre de onde você veio. Mas quando você está lá seco lá embaixo, lembre para onde você está indo. Porque Deus sempre vai lhe renovar a cada dia. E vai te lembrar quem é você e de onde você veio. Pode dar glória mesmo, pode dar glória a Deus mesmo. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, lembre-se disso. A descoberta do seu propósito para o futuro se tornou mais relevante do que o fracasso do seu passado. Então o que é você entender que o teu histórico, o teu propósito, ele é maior do que o teu histórico? Porque você vai descobrir, querido, que uma vez que você descobre o teu propósito, o teu histórico é relevante, mas não é mais importante. Aqui a questão de Elias é essa, não se sabe de onde ele veio, mas sabia o que ele veio fazer. E a missão dele era exatamente interromper a idolatria e desobediência sobre Israel. O dia que você descobrir seu propósito, você está feliz. Você está feliz. Acabou a crise. Acabou o seu problema de alma. Acabou a inferioridade. Acabou aquele problema de ser numa igreja e falar assim, meu Deus. Uma vez um pastor, na época do ministério, me convidou, na verdade foi o apóstolo René. Eu brinquei com ele porque ele me convidou na época que o templo lá de Manaus tinha acabado de ser construído. E é um palácio que eles fizeram lá. E eu estava numa tenda que tinha acabado de dar uma chuva, volta redonda, daquelas de gelo, né, de granizo. Meu irmão, rasgou minha tenda inteira. Eu estava na pior mesmo. A gente teve que sair da tenda às pressas e ir para um lugar menor, de 400 lugares. A gente já tinha, na época, já uns 5.000 membros. A gente estava numa situação... Aí o apóstolo René falou assim, vem cá na inauguração do templo de Manaus. Eu falei, apóstolo, não vou não. Porque eu não estou bem ainda. A minha inveja está lá em cima. Ele, o quê? Eu falei, apóstolo, eu estou com muita inveja do Senhor. Minha alma não está curada ainda. Eu estou no nível ainda, eu vou chegar lá. Quando eu estiver bem, eu vou. Aí passou uns 2 anos, eu fui lá, né? Ele falou, você está bem agora? Eu falei, agora eu estou tranquilo. Agora eu já posso olhar tudo aqui sem problema. Mas você sabe, querido, quando você vai num lugar e você está tão em crise que tudo que você vê, você se torna crítico.
Porque você não consegue aprender com o que você está vendo e ser desafiado. Você ficou criticando, dizendo, não, mas isso aqui tem por causa disso. Isso aqui tem porque está no bairro rico. Isso aqui tem... A gente arruma para tudo, desculpa. Agora, quando você está sarado, e você sabe quem é você, para onde você vai, qual o teu propósito, você tem shalom. Não sei se eu já preguei isso para você, porque o público aqui muda, né? Shalom é uma coisa fantástica, né? É paz. Eu devo ter falado aqui, shalom é uma coisa fantástica, porque a palavra shalom, ela tem vários níveis a raiz dela, vários níveis de entendimento, mas o mais importante do shalom se chama completo. É um copo desse aqui, que está cheio até o talo. Então significa que não cabe mais nada. Se ele está completo, ele não tem necessidade mais nenhuma. Então, ele pode ter do lado outro copo de Coca-Cola, outro copo, mas não vai caber mais nada aqui dentro. Então ele está shalom, está bem. Agora, o shalom ele era usado como? A pedra de encaixe. Porque quando se fazia um altar, a lei era o seguinte, não pode ter obra com material cortante, não pode ter material de ferro. Você não pode pegar a pedra e fazer como o pedreiro faz com o tijolo. Tem um cantinho que eu tenho que encaixar, ele quebra o tijolo e ele encaixa ali e resolveu. Então, como que se montava um altar? Do jeito que a pedra vinha da pedreira, lá podia usar qualquer tipo de coisa para quebrar a pedra. Mas quando trazia a pedra para a montagem do altar, das paredes, o que acontecia? O indivíduo não podia dizer assim, deixa eu quebrar essa pontinha aqui e deixa eu encaixar aqui. Não, ele tinha que ir pegando a pedra do jeito que ela é e encontrando aquele quebra-cabeça para poder não ter uma brecha. Se o altar tivesse brecha, quando o animal jogado ali, o sangue vazava, dava bicho. Então, tinha que ficar completamente preso. Não tinha como ter nenhum buraco, nenhuma fresta. Então, quando a palavra que usava shalem, quando se encaixava todas as pedras, perfeitamente, isso é chamado shalom. Assim é o ministério, querido. Quando tem uma pedra fora do lugar, dá um trabalho para a igreja. Dá um trabalho, porque dá bicho. Dá bicho. É mais ou menos isso aí. Por quê? Porque tem gente que chega na igreja e pensa que tudo é altar, né? Você pensa que o único ministério que tem na igreja é cantar, pregar e orar. Só que tem tanta coisa para fazer. Mas é tanta, não é pouca não. Só que o indivíduo chega, ele só vê isso. Então ele está no lugar errado, está fazendo a coisa errada. E no lugar errado ele é crítico, ele murmura. Ele quer fazer a coisa, ele não está certo. Porque não tem shalom, irmão, não tem paz. Agora, quando você se encontrou, eu tenho lá na igreja pessoas que cuidam de várias áreas. Tem lá um irmão que cuida do banheiro. E o Salvador do Espírito Santo. Lá ele até porria um pouco os outros, porque ele fica olhando se o papel higiênico foi bem usado, ele fica lá, ele chega na igreja com o bom ar já aqui no bolso dele, ele traz de casa, é a oferta dele. Né? Ele chega para mim e fala assim, ele já falou com você? Ele fala assim, a pessoa está puxando, já está bom, Ele exagera um pouco, eu concordo que, perdão, ele exagera. Mas ele chega assim, enquanto chega o músico, fala assim, apóstolo, está tudo ok. Chega o cara do som, está tudo ok, porque é uma estrutura grande e tal. Aí chega o Salvador do Espírito Santo, apóstolo, o banheiro está tudo ok. Tá bom. A parte dele, porque ele falou, nasci para cuidar do banheiro da igreja. Apóstolo, lá dentro se converte gente, pessoas vão chorar lá dentro, ele descobriu o shalom dele. E pior, e detalhe, não tem concorrência não. Entendeu? Não tem concorrência. Não tem. Então, eu nunca vi ninguém brigando assim, apóstolo, o senhor Valdir está monopolizando nosso banheiro lá. Não, nunca vi. Porque ele tem os turnos dele, tem um horário certo que ele já calcula que o papel começa a acabar. E ele não deixa. Ele já vai e de repente ele já sabe a hora. Ele vai lá e já fica olhando. Aí quando está acabando, ele já está com um bolo de papel. O pessoal já quer papel. Não, ainda não, tem que acabar ali. Fica vigiando. E o bom ar aqui, meu irmão. Deu uma movimentada e... Agora, ao mesmo tempo, tem gente, meu irmão, querendo encaixar aonde não tem caixa. Ele está querendo, ele fica ali, não, mas Deus me chamou para pregar aí, apóstolo. Eu sou um pregador. Só que você vai encaixar um indivíduo aqui, não encaixa. Aí o indivíduo vive numa crise na vida dele, porque ele acha que ele foi chamado para uma coisa que ele não foi. É falta de instrução, porque talvez ele nunca se preocupou em ler um pouquinho sobre os dons, se inteirar, entender o chamado dele. Irmãos, a maior coisa linda da vida de uma pessoa é saber o propósito da vida dele. Essa é a grande questão. Então, se eu sei, Elias, querido, você não sabe de onde veio, mas você sabe o que ele veio fazer. Então, o importante na sua vida é isso.
Pode não saber a tua história, mas sabe quem é você hoje. E olhar para você, o teu ministério vai ser tão maior que vão esquecer teu nome, mas vai saber o que você faz. Entendeu? Vai ter dia que eu falo assim, não sei teu nome, mas sabe aquela pessoa, sabe aquela que fica na porta abraçando a gente? Ah, ela. Todo mundo vai saber quem que é. Eu não sei o nome dela, mas eu sei que ela fica ali, está sempre ali, é uma benção, aquela assim, não sei o quê. Por quê, irmãos? Porque o teu ministério tem que ser maior do que você. Ele tem que chegar na sua frente, ele tem que ser mais forte do que seu discurso pessoal. Agora, vamos lá em Elias. Elias tinha um grande problema chamado sincretismo. O que é sincretismo? Fala comigo, mistura. Você sabe que a palavra embriaguez, querida, a gente só pensa em embriaguez quando se usa a bebida, né? Uma pessoa embriagada, ela bebeu bebida com álcool. Mas a palavra embriaguez é a palavra mistura. E a embriaguez, ela não se refere apenas à bebida. A embriaguez se refere ao sincretismo, a mistura que traz uma insensibilidade na vida de uma pessoa, que é um dos motivos da embriaguez. O indivíduo fica cauterizado, ele perde a noção da dor, perde a noção da vergonha e uma série de coisas. E a embriaguez, querido, ela gera confusão. Então, o que é um sincretismo dentro de um ministério, dentro de uma igreja? É uma embriaguez. É um indivíduo, querido, que ele não entende, que ele não sabe qual fonte que ele vai beber. Ele quer beber de tudo que é fonte. Me entenda bem, por favor, até o final, para você entender o meu raciocínio. Amado, tudo pode ser bom. Você pode ler vários livros, ver vários programas de televisão, pregadores e pregadores. Você pode ir no congresso semana que vem aqui, no congresso semana que vem no outro lugar. Aí você pode, não vamos botar aí visão M12, G12, MDA. Você pode em tudo, só que você no final é um indivíduo embriagado. Você está entendendo ou não? Embriagado. Porque eu sei de tudo. Uma vez eu fui em um lugar chamado São Lourenço. Estou lá. Minha esposa queria descansar. O lugar é tão parado que eu falei, aqui a gente descansa até demais, né? Mas, seguinte, chegou uma hora lá de tarde, ela falou assim, vamos lá no Parque das Águas, que tem lá em São Lourenço. E lá tem as fontes, ferruginosa, fonte não sei o que, tal. Eu não sei com você, irmão, mas deu um problema comigo. Porque eu peguei o copinho e falei, como que eu vou num lugar desse e não vou experimentar das fontes? Aí eu comecei a primeira, tchau. Segunda, tchau. Terceira, tchau. Tem um monte, né? Tomando. De repente começou um negócio aqui no meu estômago. Sabe aquele barulho que dá? Irmão, eu senti uma pontada. Que eu falei, meu Deus, tem um alien aqui dentro. Eu falei, Silvia, quantos metros que a gente está do hotel? Ela falou, tantos minutos. Eu falei, pelo amor de Deus, não vai dar tempo não. Mas o que aconteceu? Foi 2 dias para me curar, irmãos. Me deu uma diarreia. Agora me explica uma coisa, tudo é água, não é? Tudo é água. Tudo é saudável. Só que eu misturei as águas, irmãos. Você tem que entender uma coisa, não é questão de ser melhor ou pior, querido. Mas até água misturada dá problema. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes você começa o teu ano e termina, você não chegou a lugar nenhum. Porque você foi em tudo que é conferência, você foi em tudo que é projeto. Vocês já entenderam o que eu estou falando, né? Aí, eu não estou te culpando, não estou também dizendo que você não pode. Vai, continue indo. Mas cuidado, fala para o teu irmão, cuidado com a mistura, meu irmão. Fala para o teu irmão. Cuidado com a mistura. Porque, o que eu estou querendo te explicar? Que você precisa investir naquilo que você tem o seu chamado. Você tem que investir com potencial. Você tem que buscar aquilo que vai acrescentar em você. E não que vai tornar você um indivíduo crítico, embriagado, cauterizado, que chega nas reuniões só para criticar, porque você fala, já sei tudo isso aí, ó. Eu já fui, já ouvi, eu já sei de A a Z. Eu não sei, irmãos, de A a Z. Eu sou especialista. Eu trabalho em especialização. Eu tenho coisas que você vai me ensinar porque eu não sei. Eu não tenho noção do que está acontecendo tudo. Eu tenho noção do que está acontecendo no meu chamado. E quero ser o melhor onde eu estou chamado. Eu quero ser raro. Não é nem melhor, eu quero ser raro. Eu quero ter uma mensagem que possa me fazer distinto da onde eu fui chamado. Agora, o teu chamado, o chamado do outro, o chamado do teu pastor, cada um vai ter uma área. Então, querido, eu quero continuar aqui, mas Elias tinha um grande problema. Era exatamente esse sincretismo, essa bagunça no céu. E essa bagunça fecha o céu de uma igreja. Porque você não sabe, você vai cantar uma música, você vai cantar essa, tem uma caminhada. Vamos fazer isso. Não, vamos agradar todo mundo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Não tente que você não vai conseguir. Porque se você quer ser um fracassado, tente agradar todo mundo. É um conselho que estou te dando. Se você quer ser um fracassado na vida, tente agradar todo mundo. Esse é o conselho, se você quer ser fracassado. Agora, se você quer ter sucesso, faça o que está no teu chamado. E vai ter vezes que não vai agradar todo mundo.
mas você vai ser alguém raro naquele que você está fazendo. E quando alguém precisar, vai dizer, não, olha, para essa área procure fulano de tal. Porque, irmãos, as pessoas vão chamar você de louco até precisar de você. Noé começou a construir um negócio que ninguém sabia o que era. Até naquela época não chovia, irmão. A água vinha da terra. Barco, navio, ninguém sabe o que é. O homem teve que seguir a ordem de Deus certinho, porque ele não sabia, não tinha até então, ninguém tinha construído um negócio assim. Todo mundo falou, esse cara é doido. Doido, irmão, até chegar o dilúvio. Porque quando veio o dilúvio, todo mundo queria embarcar na doideira dele. Você está entendendo? A tua obediência é loucura para muita gente, até precisarem de você. Porque quando vier o dilúvio, você vai ver muita gente falando, me leva junto contigo agora, que eu estou sucumbindo. Então, querido, vai no teu chamado, vai na tua obediência, vai no que Deus levantou você. Mesmo chamando você de doido, mas na hora do dilúvio você pode ter certeza que um monte de gente vai entrar no seu barco, vai querer entrar com você, vai dizer, não, eu quero entrar nesse barco, porque pelo menos ele pode ser doido, mas ele tem um discurso, ele é fiel ao discurso dele, ele vive a palavra que ele prega. Você está entendendo ou não, querido? Então não queira, querido, absolutizar coisas. Inclusive nem pessoas que você conhece, dizendo, você tem que fazer desse jeito. Não é. Existe uma maneira que Deus quer mover você, para que você seja alguém de influência. Elias, ele era alguém que com o céu fechado em Israel, ele provoca uma mudança. Você sabe que Elias é muito comparado a Moisés, porque Deus levantou Moisés para libertar o povo da geografia exílica. Mas Deus levantou Elias para libertar o povo do exílio espiritual. Elias e Moisés, eles são comparados nos comentários, porque a função dos dois foi parecida, mas um foi geográfica, a outra foi espiritual. Porque você sabe, querido, que libertar alguém de uma geografia também é importante, mas você sabe também que o maior desafio não é libertar alguém de uma geografia, é libertar alguém da sua mente. Porque o maior desafio de um líder é exatamente essa mexida na mente das pessoas. Porque nós tornamos algumas coisas que ainda estão em movimento e nós queremos cristalizar essas coisas, nós queremos engessar essas coisas como sendo absolutas. Como se a minha experiência fosse a última que Deus mandou na terra. Mas não, querido, existe um movimento. Fala para o teu irmão, existe um movimento. E se você não consegue entender esse movimento, você fica parado no tempo. E Elias, ele é um libertador de mente. Ele é alguém que trouxe uma mudança espiritual. E para isso tinha que ter uma intervenção daquelas pesadas. Ele levou todo mundo para a montanha e disse, olha, vamos lá ver quem é que manda no céu. É essa hora, vamos ver quem é que tem o domínio de todas as coisas. Então Deus levanta Elias para libertar o povo de um exílio espiritual. Estavam amarrados, o céu estava travado, mas aquela mistura, onde ele diz assim, até quando vocês vão ficar titubeando aí, vão ficar oscilando, vocês vão ficar aí entre dois pensamentos, até quando vocês vão ficar misturando as ideias, é mais ou menos o que ele quer dizer, até quando vocês vão ficar aí, eu sou de Deus, eu sou de Baal, até quando? Decida quem é e o que você vai seguir, porque vocês estão no meio do caminho. Então esse manto de Elias, querido, ele é um manto que tinha uma unção, abriu o céu, só que graças a Deus, esse manto o céu não aceitou. E quando Elias subiu, o manto caiu. Graças a Deus. Porque se ele subisse, ficava lá e a gente não ia ter mais acesso a ele. Eliseu pegou o manto. E esse manto continuou na história. A história que diz a respeito desse manto, aí já é uma questão extrabíblica, de que ele ficou dentro do templo. Mas dentro fisicamente ou não, o que a gente sabe é que Isaías, ele tinha um manto de Elias. Dentro fisicamente ou não, nós sabemos que quando Zacarias tem a notícia do nascimento de João Batista, ele fica mudo por todo o tempo da gestação, e que a visão dos rabinos é que ali ele recebeu o manto de Elias. Se isso fato ou não, o fato é que João Batista estava sobre ele o mesmo espírito que repousava sobre Elias. Isso nós sabemos que é. E quando João Batista, ele está batizando o nosso Senhor Jesus Cristo, querido, fato do manto ser físico ou não, mas o fato é que quando foi batizado, a primeira notícia é que o céu abriu. Porque a unção de Elias é de céu aberto. E a Bíblia diz que o céu abriu imediatamente e veio uma pomba, para exatamente mostrar que o manto de Elias ainda estava presente.
A questão é que quando Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus, ali, querido, esse manto que estava sobre Jesus, uma vez que passou sobre Jesus, não dá para passar sobre um apenas. E esse manto, aí onde existe uma paráfrase, né, de que ele foi rasgado em 5 partes e foi dado agora à igreja, o ministério apostólico, pastoral, o ministério do mestre, o ministério de evangelista, o ministério de profeta, que é hoje os ministérios que estão sobre a igreja, disponíveis para nós. O manto de Elias está presente em nosso meio. Em nome de Jesus, se você está pronto para receber, dê uma salva de palmas ao Senhor, diga glória a Deus. O outro grande fator, querido, que levava a nação inteira a pagar um preço, se chama reino dividido. Chama o quê? A história diz para nós que Israel, um reino, e que rapidamente, uma base aí, né? A gente vai partir dos patriarcas, para a gente não ir tão longe, lá em Noé, né? Você parte dos patriarcas, você sabe que Deus vai usando esses homens para um propósito de gerações. Quando os patriarcas e Josué, logo depois, um grande conquistador, morre, entra o período dos juízes. 350 anos, 8 juízes levantados. Deus escolhia a partir do nascimento na esterilidade. Então, cada nazireu que nascia era resultado do improvável. Então, Deus levantou Sansão, Samuel, Deus levantou Débora. Esses 8 juízes em Israel, nunca nenhum deles reinou sobre as 12 tribos. Por incrível que pareça, que atingiu mais tribos foi Débora, foi uma mulher. Ela teve 7 tribos que estavam aquecente a ela para dominar uma guerra que ela, na época, tinha a sua missão. Porém, Sansão, Samuel, nunca nenhum deles teve as 12 tribos. São juízes. Mas por causa da comparação, por causa de quê? A comparação, eles começaram a dizer, a gente já estudou isso, você que está aqui é líder, sabe o que eu estou falando. Eles começaram a dizer, mas as nações têm um rei, a gente não tem. Aí eles pedem um rei. Em resumo, Saul foi levantado. Depois Davi foi levantado. Salomão foi levantado. Mas depois de Salomão o reino dividiu. Roboão, Jeroboão, filho de Salomão, e onde os dois dividem o reino do sul e o reino do norte. Esses 2 reinos, queridos, agora, eles começam a ficar enfraquecidos. Por quê? Porque você pode dividir um reino, mas você não divide promessas. Alguém pode até dividir o ministério, mas não divide a promessa. Ah, mas eu estou indo com ele lá. Cuidado. Que você pode ter no eco de uma promessa, mas a promessa fica onde tem legalidade. Você está entendendo ou não? Tem jeito. Porque não tem como, irmão. Vamos partilhar. Então vamos fazer, ó, já que a gente dividiu aqui, vamos dividir as nossas promessas? Não tem, irmãos. Porque toda igreja, todo altar nasce de uma evidência. Uma evidência. Essa igreja que nasceu por uma evidência. O Projeto Vida lá nasceu por uma evidência. O altar que Abraão levantou, o altar que Moisés, cada um levantou um altar. Ó, aqui é Jeová Rafá. Não, mas aqui é Jiré. Não, mas aqui é Iavé Nissi. Aqui é uma evidência. Deus é Nissi? Não, irmãos, Deus é, mas essa não é toda a verdade. Deus é só o Deus manancial. Aqui é manancial, né? Não, Deus ele é manancial, mas essa não é toda a verdade. Mas é a verdade daqui, não é? É a verdade daqui. Agora, lá Deus é um projeto vida. Não, ele é, mas não é toda a verdade. Agora, quando você divide, não adianta, irmão. Alguém fica com a promessa. Então, quando o reino dividiu, ficou o reino do sul e o reino do norte. O povo do norte tinha que pedir permissão no dia da festa bíblica para atravessar a fronteira para poder ir na festa bíblica. Porque por mais que eles estavam lá, Samaria era a capital deles. Mas, irmãos, Jerusalém era o lugar da promessa. Então não adiantava, está dividido, mas no dia da festa, deixa a gente entrar aí para pegar a bênção. Entendeu? Você está lendo alguma coisa ou não? Está dividido, mas olha, deixa eu ir lá pegar minha bênção do pastor para entrar o ano. Porque ele está aqui fazendo nossas bagunças, mas na hora da bênção mesmo, na hora da seriedade, na hora que está morrendo alguém na minha casa, eu sei onde eu vou. Eu sou pastor há 25 anos. Eu já vi tanta gente, querido, tantos argumentos. Eu já vi gente cair, pastores, lideranças, gente dividir igrejas, fazer. Eu quero dizer uma coisa para você, não vale a pena. Promessa não se divide, irmãos. Eu preciso estar no lugar da promessa. Eu posso ficar brincando de igreja, mas na hora do vamos ver, meu irmão, eu vou num lugar sério, onde tem uma palavra que não oscila, que não muda, que não vai pelo vento. Porque primeiro que quando eu provoco uma divisão, eu abri uma legalidade para a minha vida. A lei da semeadura e colheita não tem como você fugir dela. Davi não morreu de velho, irmãos, porque não tiveram a oportunidade de matar, não.
Tinha muita gente querendo matar o cara. Mas não era pouca, não. Mas ele nunca, ele disse, eu não me levanto contra o ungido de Deus. Quando aqueles homens ao redor dele estavam lá, os 400, os filhos deles, tem os filhos dos caras. Quem quisesse chegar perto de Davi para matar ele, falar, é ruim de vocês tocarem nele, porque a gente conhece a história dele. A gente sabe que ele honrou o líder dele em todo o tempo. E quem honra será honrado, meu irmão, não tem jeito. Então não adianta, dividiu o reino, enfraqueceu. A única coisa que a gente perde é que um reino dividido fica enfraquecido. E ali eles começam a pagar um preço muito grande, porque na divisão do reino, o reino do norte começa a buscar a idolatria. Israel se perdeu na idolatria porque perdeu a referência. E a divisão, ela provoca exatamente isso, querido. A primeira coisa é a idolatria, porque quando se divide, agora é nós que vamos mandar nesse negócio. Aí, tudo que eu queria fazer, não me deixaram fazer, a gente vai fazer agora, que agora é a gente que manda. Já viu quando divide uma igreja? A primeira coisa que tem, já enche o altar de gente para cantar, para pregar, porque o pessoal fala, aleluia, agora é nossa vez, né? Fazer o quê? O que você tem que entender, querido, é que quando Elias entrou na história, ele disse, nem orvalho, nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Você está entendendo? Segundo a minha. Ele não falou segundo a palavra de Deus, o cara é doido. Ele falou, rei, segundo a minha palavra, não vai chover. Mas por que ele diz isso? Porque ele conhecia as escrituras, irmãos. Ele sabia que reino dividido, idolatria e desobediência, o céu é de bronze. Tem coisas que você não precisa dizer, assim diz o Senhor. Vou te explicar. Existem conceitos que eu já sei. Alguém chega no meu gabinete e fala assim, eu estou passando luta financeira, estou vivendo um momento. Aí eu pergunto assim, você está dando o seu dízimo? Não, apóstolo, estou dando dízimo não. Eu vou dizer para você, o céu está fechado na sua vida. Eu estou profetizando alguma coisa? Eu estou só lendo a Bíblia para ele. Eu estou dizendo assim, Deus, me encha aqui agora que eu preciso dar uma palavra para esse irmão. Não, irmão, eu já sei o que Deus já falou. Eu já tenho informações da palavra. E eu vou dizer. Aí ele fala assim, tu és profeta, hein? Não, irmão. Não tem nada aqui de profecia. É uma palavra de conhecimento. Estou dizendo, irmão, a Bíblia está dizendo, se você não é dizimista, o céu está fechado. E eu estou explicando para o irmão que o céu está fechado. É só isso. Mas a gente é meio místico, né? A gente já fala, uau, recebeu uma palavra de Deus. Mas não é, irmãos. Tem coisas que a consequência já está óbvia. Então Elias já sabia o seguinte, o céu vai fechar, não vai chover. Meu Deus, que poder é esse? Não é poder, ele só fez uma leitura. Ele só fez uma leitura, ele diz, do jeito que vocês estão não vai chover, porque o céu vai ficar fechado, não vai ter bênção, o favor de Deus não virá sobre a vida de vocês. Quando Elias sai dali, querido, você sabe que ele vai para o ribeiro de Querite, corvos o sustentam. Nunca questione a forma que Deus usa para abençoar você, porque se Deus usou corvos imundos para sustentar um profeta, querido, Deus, Ele pode usar qualquer situação para trazer água fresca para você, para trazer comida para você. Então, não fique questionando, porque não, Deus está usando um ímpio para... Deus usa ímpio, Deus usa qualquer um. Se Ele vai te abençoar, se Ele usou corvos imundos, na lei de Moisés, irmão, como que um profeta vai tocar num corvo? Não só tocava, ele comia do que o corvo trazia. Mas é porque Deus resolveu quebrar um paradigma para Elias. Deus quis mostrar para mim e para você que quando Ele decide, quando o quesito é sustentar você, Ele pode usar qualquer situação para abençoar. O tempo de Elias, querido, é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós temos um congresso ano que vem de jovens chamado Movimento de Elias. E a base desse congresso está nessa frase aqui: pessoas improváveis fazendo coisas improváveis em lugares improváveis. Essa é a geração de Elias. É aquele que ninguém sabe, é aquele que ninguém imagina, fala, ninguém dá, sabe aquela história, ninguém dá nada por ele? É mais ou menos isso. Pessoas improváveis estão fazendo coisas improváveis em lugares improváveis. Elias era fora do padrão, irmão. Ele não veio de Jerusalém. Ele não tinha um histórico muito definido. A linguagem, as estratégias, você percebe o seguinte, Elias era um improvável, mas Deus resolveu pegar um improvável, que não tinha histórico, que não tinha uma geração ali definida, para dizer, eu faço e uso quem eu quero. Essa é a geração que vai levantar nos próximos dias. E você esteja pronto para isso, porque pode ser que você seja um dos improváveis que Deus quer usar para fazer coisas improváveis em lugares que são improváveis. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor bem alto, em nome de Jesus. Amado, o que você precisa, na verdade, a minha missão na liderança, para instruir líderes, não é ensinar você a ser líder. A minha função, a minha vontade de levar você,
Não é levar você, querido, a conhecer um novo método, uma nova estratégia. Mas o meu propósito aqui não é ensinar você o que você já sabe, mas é ensinar você o que você já tem. Você amar o que você já tem. Não é ensinar você o que você já sabe, mas é você amar o que você já tem. Porque o lugar que você está, o chamado que você tem é o que Deus vai usar. Então não fique olhando do outro lado do muro, olha o que Deus está dando a você, no seu território, no seu chamado, dentro da sua pegada, porque Deus vai fazer uma maravilha aí no seu ministério. Irmãos, eu vivo hoje em uma cidade grande, chamada Volta Redonda, é uma linda cidade, nasci em Volta Redonda, o lugar onde a igreja hoje eu brincava de bola com meus amigos, ali é minha história. Mas Deus resolveu fazer uma coisa improvável, tornar aquela cidade. A gente recebe lá gente que vem do Brasil inteiro, recebe lideranças que vêm de outras partes do mundo, já escreveram livros. Randy Clark, quando foi lá, escreveu um livro sobre o evento que aconteceu lá, dos anjos se movendo na igreja. Deus usou um lugar improvável. Deus usou o interior, até tudo bem que do interior fluirão rios de água viva. Né? Vocês já leram esse texto na Bíblia, né? É da capital não, é do interior, irmão, desculpa. Está lá, do interior fluirão rios de água viva. Né? Tudo errado isso aí que eu falei, né? Mas, irmãos, Deus usou um lugar que hoje tem sido um celeiro para lideranças de tantos lugares. Não importa onde você está. Quando se torna referência, pessoas virão para ver o que está acontecendo. Pessoas virão para entender o que está acontecendo. A gente faz um culto de manhã, numa terça-feira, que a gente chega a ter 1.500 pessoas, numa manhã de terça-feira de trabalho. Liderança que vem de tanto lugar, tem gente que vai chegando de noite já, na segunda-feira. Os pastores que vão lá sabem que eu não estou exagerando. Eles começam a falar, olha, já chegamos. É de Belo Horizonte, Vitória, São Paulo. Esse dia chegou um de Palmas. Aí acabou o café, ele veio me cumprimentar, falou, estou indo embora. Eu falei, mas o irmão veio aqui para quê? Ele falou, não, eu vim para o café. Eu falei, não, mas o irmão devia ter algum evento aqui na cidade, ou no Rio de Janeiro. Ele falou, não, eu peguei meu avião lá, cheguei hoje, ontem, vim no café e estou pegando o avião de tarde. Eu vim só para poder vir aqui ver o que Deus está fazendo nesse lugar. Mas é um monte, tudo que é lugar. Mas não precisa propaganda para isso, porque um vai falando para o outro. Porque quando você está no teu chamado, as pessoas vão querer ver o que está acontecendo. Agora, quando você está forçando e tentando fazer o que Deus não te chamou, você não é evidência nem para o povo que você está vivendo. Porque você quer fazer o que o outro está fazendo. Você quer pregar, você quer tentar cantar, você quer tentar fazer de um jeito que não é o teu chamado. Então não tem jeito, faltou identidade, falta a tua essência. Deus está querendo, como fez com Elias, querido, trazer a tua essência. Porque ali o improvável era que 850 profetas, com histórico, com reconhecimento, com autorização, olha bem o que esses caras tinham. Eles eram os caras, porque Elias era o contra a cultura, era um profeta que apareceu, não tinha qualquer respaldo real. Pelo contrário, Elias era o inimigo do rei, o rei detestava Elias. E ele traz 850, mas não tinha nada, irmãos. Elias era inegociável, ele sabia bem o chamado dele, a missão dele, que Deus ia honrar a vida dele. A segunda coisa que eu quero falar para você, querido, uma palavra pode fechar os céus, uma palavra pode abrir os céus. Vamos falar isso juntos? Uma palavra pode fechar os céus, uma palavra. Você sabe que Deuteronômio 28, versículo 23, até bom que alguém abra aí e leia em voz alta quando eu disser. Deuteronômio 28, versículo 23. E um outro abra para mim, Isaías 45, 2. Eu quero te ensinar um princípio aí muito importante quanto ao poder de uma palavra. Quem achou Deuteronômio 28, 23, fica de pé e faça a leitura, por favor. E já vai preparando Isaías 45, 2 aí. Ora, os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Pronto. Os céus da cabeça serão de? E a terra de? Ruim, né? Como é que você vai plantar numa terra de ferro? Como que você vai esperar a bênção se o teto está de bronze? Você ora, bateu, não vem. Bateu e volta, não vem a resposta. O bronze, querido, é uma utilização aqui interessante para você entender sobre o exílio. Agora, alguém lê para mim Isaías 45, 2 em voz alta. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Olha bem. Depois fala dos tesouros escondidos, mas o importante é o que o irmão leu. Veja que o primeiro texto, o céu era de bronze e a terra era de ferro. O segundo texto, a porta era de bronze e as trancas eram de
Olha bem, coincidência? Nós estamos falando de um exílio do Egito, falando do exílio da Babilônia. São dois exílios distintos, em épocas completamente diferentes, mas são exílio. Amém? Olha bem, a mesma matéria-prima do céu foi a mesma matéria-prima dos portões da Babilônia. Então, olha bem, a matéria-prima que fechava o céu era a matéria-prima que fechava o povo nas portas da Babilônia. Olha bem, a mesma matéria-prima da terra forjou as trancas dos portões da Babilônia, que era o ferro. Aí você fala, mas é coincidência. Ok, até aí você pode achar que é. O exílio, querido, ele acompanha os desobedientes. Isso é fato. O exílio acompanha os desobedientes. Como a bênção acompanha Ok, sabemos disso. Então, o que eu tenho a entender aqui quando eu olho o céu de bronze no Egito e as portas de bronze na Babilônia? Porque os dois têm o mesmo significado. Não importa, querido, a questão geográfica que eles tivessem, mas a maldição pela idolatria e pela desobediência transformava a esperança em bronze e ferro. O que é isso na prática? Que eles não tinham expectativa nem de plantar e colher, porque numa terra de ferro você não colhe. E que, não tendo expectativa, eles já não criam mais que podiam ter o impossível, o improvável acontecendo. Da mesma forma que a questão dos portões que eram feitos de bronze e que fechava, nós estamos vendo aqui, o céu de bronze significa o relacionamento e acesso vertical. Então aqui, fechou. O céu de bronze fechou. A questão, querido, é que os portões de bronze é um sinal de que o relacionamento horizontal está fechado, porque o portão é horizontal. Quando você percebe que estão fechados os céus, fechados os portões, você está entendendo, querido, que de alguma forma o teu ministério está em um tempo de muita escassez. Porque você não tem porta aberta com pessoas e você não tem a porta aberta com Deus. Existem momentos que você está fechado o céu, mas você está aberto com pessoas. Mas tem momento que fechou tudo. Você está dentro do lugar falando, meu Deus, fechou, meu ministério, ele não rompe. A questão, querido, é que as portas de bronze da Babilônia eram 100. Foi construído a partir daquela visão de um homem chamado Nimrod. Nimrod era um caçador. Ele começa o projeto da torre chamada Babel, que dá o significado da Babilônia, no vale de Sinear. O vale, querido, que era o lugar mais promissor que tinha naquela época. Depois do dilúvio, onde as bestas feras, elas matavam muita gente, as pessoas decidiram morar juntos, principalmente nessa capital chamada Sinear. Era o lugar mais moderno que tinha nessa época. Nimrod, como caçador, tinha a proeminência do povo, porque ele matava as bestas feras, e além disso dava comida para os pobres, porque além de proteger, alimentava. E além disso o cara teve uma ideia. Pode falar o que quiser contra ele, mas ele teve uma ideia de convergência. A ideia era o seguinte: vamos construir uma grande torre. Quando o dilúvio vier de novo, olha bem, que o povo estava com medo de outro dilúvio. A gente vai ter um lugar tão alto que a gente vai ficar protegido. Porque quem, querido, tem uma ideia, quem tem uma resposta ao caos, controla toda a sua geração. O que você precisa é de uma resposta aonde tem um caos. Você tem que olhar a sua geografia, olhar a tua comunidade e ver o que eles precisam. Porque às vezes você vai pegar uma ideia em outro lugar e não funciona na tua comunidade. Porque lá existe uma necessidade que eu não tenho. E você tem que ser alguém que tem uma resposta. Nimrod não era um cara de Deus, não, mas ele conseguiu ser um líder de influência. Que Deus teve que intervir, senão ele conseguia levantar aquele negócio lá. Deus teve que confundi-los, porque ele trouxe harmonia a uma ideia. Ele conseguiu fazer o povo trabalhar voluntariamente a um projeto. Irmãos, um líder consegue levantar voluntários para um projeto, esse é o cara. E ele faz isso num carisma tremendo. Só que Nimrod, ele não termina o seu projeto, Deus intervém. A leitura que eu faço da Babel não é a torre, que Babel significa porta para o céu. Na verdade, ele era caçador. O homem era especialista em armadilha. Ele fez uma grande armadilha chamada no futuro Babilônia, que tinha 100 portas, que o indivíduo viajante vinha, olhava, uau, entrava. Quando ele acabava de entrar, a porta batia. Ele ficava preso dentro de um império. E no império, você sabe que porta é fechada. No reino, porta é aberta. Jerusalém, as 12 portas sempre estão abertas. Porque no reino você não está porque você é obrigado. Você está porque você é apaixonado. Porque no reino, querido, você tem discípulos. No império você tem súditos. E súditos, eles trabalham pela sobrevivência. Agora no reino você trabalha pelo amor. Você pode sair, mas você não quer sair.
Você quer estar lá dentro. Mas no império, meu irmão, você está preso. E a porta era de bronze, as trancas são de ferro. Você está me acompanhando ou não? Vamos lá? As trancas eram de ferro. Por quê? Porque todo exílio, querido, vai acompanhar o bronze. Nesse aspecto aqui de exílio. O céu era de bronze no Egito, a porta era de bronze na Babilônia. Agora, cuidado, querido, porque normalmente os rebeldes, eles carregam os seus portais de bronze. Eles saem da Babilônia, mas puxando nas costas uma grande porta de bronze. Cuidado com aquele que chega na sua igreja com tanto talento. E quando ele chega lá, você fala, aleluia, que Deus mandou você. Mas antes dele entrar no teu templo, ele pega a porta de bronze, estaciona ela lá na tua porta da igreja, e entra, e vai tocar, vai cantar, vai fazer, mas ele veio com a porta de bronze, que daqui a pouco vai fechar a tua porta. E você não sabe por que tem maldição no teu ministério, porque você quebrou princípios, paradigmas, nem paradigmas, princípios mesmo. Vocês estão me acompanhando ou não? O que acontece, querido, é que o bronze significa céu fechado, significa porta fechada, significa bênção travada, significa sem o favor de Deus. Agora Elias era o cara. Era um homem que sabia destravar céu de bronze e sabia destravar porta de bronze. Essa unção virá sobre a tua vida. Pessoas que chegam travadas debaixo da rebelião, Deus vai lhe dar uma palavra que vai quebrar, vai despedaçar, como Isaías diz. As portas de bronze, as trancas de ferro serão quebradas em nome de Jesus. Deus vai lhe dar essa unção. Pode dar salva de palmas ao Senhor. Diga glória a Deus. Deus vai te dar unção, querido, a graça de dar certo onde ninguém dá certo. É o improvável. A questão, querido, é o poder de uma palavra para destravar as coisas. Essa semana eu tive uma experiência muito agradável. Eu tenho alguns amigos, mas em especial tenho um amigo chamado Kleber Lucas. Ele é um cantor que muita gente conhece, mas a gente se conhece já há tempos. E tempos, às vezes, onde as coisas não estavam muito boas, né? Porque eu estava até brincando com pastores na sala ali, que tem os discípulos que são feitos na época da caverna de Adulão e os discípulos feitos na época do palácio. Eles são diferentes. Todos são discípulos. Mas na época da caverna, irmão, é a hora que você não tem nada para dar para ninguém. E quem fica com você é só quem acredita mesmo. Agora, quando vem o tempo do palácio, tem uns equivocados. Que ele vem pela estrutura, vem por um monte de coisa. Mas não é o caso. Mas eu conheço o Kleber há muitos anos. A gente já passou altos e baixos, muitas lutas. E um tempo atrás, ele estava num tempo muito difícil da vida dele. Eu acompanhei, discipulei. As pessoas não entendem muito bem a situação, mas eu entendia. E não estava defendendo nenhuma causa. Eu estava apenas ajudando um amigo num tempo de crise. E no meio de um momento de crise, Deus me deu uma palavra, no ano da esperança em Walter Doni, em 2012. Que Deus levantaria profetas da esperança, mas em especial alguém teria alguma música que ia invadir o mundo, que seria, eu listei isso no culto daqueles proféticos, sabe aqueles que você fala, depois fala assim, eu não falei isso não, porque na veia profética você fala umas doideiras, né? E o profeta é aquele que todo mundo vai embora dormir tranquilo, você entra dentro do quarto e fala assim, Deus, eu não falei essas coisas, pelo amor de Deus, me ajuda. Né? O apóstolo Renê, ele fala uma coisa engraçada, um dia eu falei assim, apóstolo, tem dia que o senhor joga duro demais, apóstolo. Tem dia que o senhor prega 3 horas, não estou aguentando mais. Ele falou, olha, quando eu estou na unção, eu sou irresponsável. Eu gostei desse negócio. É uma desculpa boa, né? Aí quando alguém chega, quando eu estou na unção, eu sou irresponsável. Né? Eu não quis dizer que ele é uma pessoa irresponsável. Ele quis dizer que a gente, quando está na unção, você não está preocupado com a sua vida. Você está disposto a falar o que Deus mandou. Então, eu lembro que eu dei essa palavra. O Kleber ouviu esse CD dezenas de vezes. Aí fez um CD chamado Profeta da Esperança. Ouviu dezenas de vezes. Ele falou, Joel, eu ouço o CD todo dia. A mensagem todo dia. Lá você diz, Deus vai levantar um profeta da esperança. E o ministério dele é um ministério de muitos anos, rompendo. Nunca precisou de mim ou de ninguém. Mas houve um momento que ele estava lá embaixo. E Deus começou, quando mudou o nome, Profeta da Esperança, Deus começou a abençoá-lo. Ele, Joel, não tem mais agenda, eu viajo esse Brasil afora, eu não tenho um dia, eu rejeito agendas dia a dia, todo dia, eu não tenho onde, eu não dou conta. Aí ele estava agora lá em Las Vegas, recebendo o prêmio Grammy Latino, onde tem gente do mundo todo. No discurso dele, ele falou, olha, eu falei no momento lá o que Deus fez na minha vida. E ele ligou para mim à meia-noite de quinta-feira, chorando, dizendo, Joel, as pessoas têm que entender, Joel. Eu vou chegar e vou correndo na tua igreja. Tem que entender o peso de uma palavra. Porque foi uma palavra que Deus uma reviravolta na minha vida. Eu estou aqui em Las Vegas, recebendo um prêmio com gente do mundo todo.
E olha o que Deus fez. E o prêmio, olha lá, profeta da esperança. Uma palavra que foi liberada lá no púlpito. Nunca falei esse nome. Um dia que falei, eu falei, Deus vai levantar um profeta da esperança. Amado, eu quero dizer para você uma coisa. Uma palavra pode mudar a história da tua vida. Uma palavra pode mudar o curso da sua vida. Eu não falo isso por vaidade, falo com alegria, porque é lindo ver o que Deus está fazendo lá. Mas eu sei que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa. Tantos estavam lá no dia ao vivo e não fizeram o mesmo que ele. Mas ele ouviu 10 dezenas de vezes. Ele falou, eu vou ouvir. E eu fiz... Ele falou que fez 56 músicas em cima daquilo ali e gravou um CD com acho que 12 ou 13 em cima das minhas mensagens. Cada mensagem minha, ele foi fazendo uma música e gravou o CD inteiro. Aí Deus leva ele lá longe e fala, eu quero te honrar aqui agora. Aí pode falar o que quiser, mas está lá. Está lá, porque ele pegou uma palavra. Ah, mas ele é isso, ele é aquilo, mas ele pegou uma palavra, irmão. Chega um momento que o propósito é maior do que o teu histórico, meu irmão. Não adianta. Enquanto você está tentando fazer histórico dos outros, pensa no propósito que Deus tem. O teu propósito vai superar o teu histórico. Tem alguém para dizer amém aí? Porque quando pegar aí, pode dar salva de palmas mesmo. Amado, eu vou caminhando já ao final, mas vocês aguentam uns minutos mais? Posso continuar? Vamos lá? Terceiro lugar, a desobediência transforma a promessa em exílio. Vamos falar juntos? A desobediência transforma promessa em exílio. Estar na terra prometida, querido, não garante você comer o melhor da terra. Tem gente que fala assim, eu estou vivendo o melhor da minha vida, vou comer o melhor da terra. Mas não é, querido. A questão geográfica não vai dizer nada. O profeta Ageu, ele disse no capítulo 1, versículo 6, que a maldição acompanhou o povo. Eles já estavam dentro do território de Israel e disse que o dinheiro deles, o recurso deles seria, o bolso seria como um saquetel furado. Que tudo que eles ganhassem ia para o bolso furado, ia perder. Não ia ter mais prosperidade. Irmãos, quando Ageu, no capítulo 1, versículo 6, profetizou isso, o povo estava dentro da terra prometida. Eles já tinham saído do exílio da Babilônia, parte do povo, porque não sei se você sabe, demoraram mais de 80 anos para o povo todo sair. O povo saiu em partes. Zorobabel, veio a época de Neemias, veio a época de Ageu, veio a época de Zacarias. Cada profeta profetizando e eles estão lá, estão vindo. A questão Abacuque. Agora a questão é que quando chega no tempo de Ageu, ele fala, olha, vocês estão com as suas casas apaneladas, enquanto o meu templo está em ruínas. E ele diz, vocês terão um bolso como saquetel furado, vocês não vão ter nada. Mas sabe qual é a base disso, querido? Eles estavam na terra da promessa, mas não estavam comendo o melhor da terra, por conta da idolatria e da desobediência. Eles estavam em um lugar, querido, onde eles estavam desobedecendo ao Senhor. Não adianta você estar dentro de um lugar próspero, se você não tem a mente próspera. Não adianta só você ser dizimista, isso não é o suficiente, se você não tiver uma mentalidade transformada. Não vai adiantar. Irmãos, a base de Ageu é escandalizador. Todo o material para construir o templo, ou reconstruir, já havia sido separado. Só que eles começaram a priorizar a casa deles. E gastaram-se 13 anos investindo na casa deles. Quando o profeta chega, sabe o que ele encontra? Ele foi lá no como é que quando tem um lugar de obra? Lá no lugar das canteiro de obra. Ele viu que estava faltando um monte de material da casa do Senhor. Aquelas madeiras que veio de longe. Ele começou a olhar que estava faltando um monte. E sabe onde estavam essas madeiras? No forro da casa do povo. Porque eles falaram assim, já que a obra da igreja está demorando, vamos levar esse tijolo para fazer minha casa. Você tem noção, irmão? Você está escandalizado aí, né? Mas o povo é doido. Eles começaram a pegar coisas da casa do Senhor e levar para a casa deles. Você tem noção do que é isso? Ninguém faz uma doideira dessa, ninguém é maluco. Mas eles começaram a construir, botar telhado. Aí pegaram o marfim, a casa deles estava maravilhosa. E o templo canteiro de obra estava todo saqueado. E não tinha mais material da construção. Aí você tem noção, se você fosse Ageu? Ele foi até leve demais. Ele falou, vocês vão estar amaldiçoados. Tudo que vocês colocarem a mão vai furar o bolso de vocês. Vocês vão amaldiçoar. Por quê, irmãos? Eles não roubaram só o dízimo, eles roubaram a casa do Senhor. Agora sabe o que é isso? Eu estou dentro da terra prometida e estou comendo do pior dela. Porque eu quebrei princípios. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Sim. Então eu preciso entender, esses dias que teve aí a festa da reforma, Lutero, né, que é para a gente uma inspiração, pelo menos nesse aspecto, com certeza, ele dizia uma frase assim, na masmorra com Deus é um trono, mas no trono sem Deus é um inferno. O que ele queria dizer? Que você tem que entender, querido, que não é o lugar que você está.
é se Ele está com você. A pergunta não é como você está, a pergunta é com quem você está. A pergunta não é onde você está, mas a pergunta é se você está no lugar do propósito. A pergunta é se Ele está com você. Porque se Ele estiver com você, Lutero diz, eu posso estar na masmorra, mas se Ele estiver comigo, eu estou no trono. Mas eu posso estar no manancial, mas se Ele não estiver comigo, é o inferno. Porque a questão, querido, não é você almejar aquilo que você está querendo na alma, mas é você entender onde Deus vai estar com você. Você pode estar em qualquer situação, em qualquer geografia, Deus vai lhe prosperar. Você está entendendo isso, querido? No lugar do seu propósito. Você tem que entender que na história de Abraão e Ló, você tem um paradigma, uma paráfrase, né? Por quê? Porque Abraão transformou a terra, mas Ló resolveu escolher a terra. Ló escolheu, essa aqui é melhor. Abraão foi para o lado que fosse, que Deus mandou, e transformou. Então você não tem que escolher nada, você tem que transformar onde você está. Porque onde você estiver é mudado, é transformado pela sua presença. Às vezes nós confundimos a prosperidade apenas com o dar. Mas a prosperidade, querido, também é ser. Você precisa ter uma mente completamente mudada, transformada, para que você possa viver com o melhor da terra. Uma das mensagens que mais norteou o meu ministério, alguns anos atrás, é exatamente o Salmo 23, versículo 5. Um texto extremamente conhecido, mas a mensagem ela tinha um tema, na presença dos meus inimigos. E a base dela é simples, é que o salmista, Davi, nem só salmista, o cara é profeta, porque a nação de Israel tem 5 nações ao redor oprimindo eles. Os caras são rico, rico, rico. Quanto mais oprime, mais rico, mais influentes. 7 milhões de habitantes só, contra o mundo árabe, que são, nós estamos falando aí de pelo menos 150, 250 milhões contra eles. A discrepância, olha o improvável aqui. 7 milhões dentro, 7 milhões fora. Os judeus no mundo hoje são 14 milhões só. Mas são o povo mais influente da terra. Mas o salmista já dizia lá, na presença dos meus adversários, eu preparo a melhor mesa para você. Na presença dos seus adversários, eu unjo a tua cabeça com óleo. Na presença dos seus adversários, eu faço o teu cálice transbordar. Então, quando o adversário está chegando, 3 bênçãos estão chegando atrás deles. Então, pare de reclamar, porque se Deus está mandando adversários, é porque está na hora da sua melhor bênção. Voz da glória a Deus mesmo. Você sabe que o ambiente da crise é o ambiente mais criativo que existe. Isso na vida, né? Você sabe disso, as melhores comidas, as melhores músicas, as melhores poesias, nasceu na crise. Passa para pensar nisso aí. As melhores criações, elas foram na época da crise. Aí o salmista vem e fala, olha, quando o adversário está chegando, quando a coisa está ruim mesmo, Deus gosta de te abençoar quando o adversário está vendo. Você sabe que lá em Êxodo 14, curiosamente, depois você marca isso e lê na sua casa. O povo estava pronto para romper. Aí o Senhor disse assim, diga ao povo que retroceda. Não é que marche não, marche é na frente. Diga ao povo que retroceda, que acampa em Piairote. Aí ficou lá acampado em Piairote, Êxodo 14, depois você lê em casa. Aí estão lá acampados. Aí um já fala assim, será que não tinha cemitério suficiente no Egito? Já começou uma murmuração. Por quê, irmão? Se o mar está ali, o inimigo está vindo, que o faraó estava vindo, o Deus mandou parar. Aí o povo começou a dizer, o inimigo está chegando, o inimigo está chegando. Sabe aquela hora que você está dizendo assim, meu Deus, está acontecendo uma maior tragédia, eu estou sendo envergonhado, minha vida, será que Deus não está vendo que eu estou passando o meu pior momento da vida? O inimigo está vindo para me arrebentar, até amanhã, se não acontecer esse milagre, eu vou passar vergonha, se esse processo não terminar, e aí vai a tua história. Aí o inimigo está vindo. Só que inimigo, querido, para eles, para Deus é plateia. Porque Deus ia fazer um espetáculo. Você tem noção do espetáculo que Deus ia fazer logo depois? Abrir um mar, que tem gente que nem sabe, tem nações que ainda não sabem quem é Jesus, mas sabe quem é Moisés, sabia disso? Não, verdade, estou te falando, porque o que aconteceu ali se tornou algo que todas as nações sabem até hoje, o mar abriu. Como Deus vai fazer um grande espetáculo sem plateia? Como é que vai fazer isso? Como é que vai ser?
Então você está dizendo assim, mas está chegando o inimigo. Fala para o teu irmão assim, não, não, irmão, é a plateia, está chegando. Deus está reunindo a plateia. Se você está vendo a plateia chegando, apóstolo, mas eu não estou gostando dessa plateia, tudo bem, mas eles estão chegando. Você está vendo que está chegando mais perto, aproximando, é porque está prestes a acontecer um dos maiores espetáculos de Deus, de livramento que Deus vai lhe dar na história da tua vida. Quantos creem, diga glória a Deus. O que quer dizer isso? Que não importa o lugar que você estiver, importa se Ele está com você. Se Ele está com você. Então, querido, a bênção de Deus na sua vida é a presença, aonde você prospera em qualquer lugar ou qualquer situação. Nós já vamos orar daqui a pouco. Mas se o céu está como bronze, se as portas estão como bronze, querido, sobre o seu ministério, você tem que entender que quantos profetas de Baal gritaram, eles aumentaram a intensidade do grito. Elias aumentou a intensidade da oferta. Pode falar amém? Amém. Porque a gente às vezes aumenta a intensidade errada. Os caras gritaram, você sabe que se cortaram, se ajoelhavam, ficaram de manhã toda até meio-dia tentando resolver o problema de quem ia mandar fogo do céu. Quando chegou na hora de Elias, ele podia ter gritado. Você sabe que ele não gritou, não deu um grito. Ele não deu um grito. A oração dele foi bem tradicional até. Foi quase silenciosa. Porque a autoridade, querido, é claro que tem hora do grito, tem hora do clamor. Entenda esse outro contexto. Mas a autoridade de Elias não estava na altura da sua voz, na intensidade da sua voz, mas estava na intensidade do sacrifício. Você tem que entender, querido, que enquanto lá fora está aumentando o grito, aumente, intensifique o teu sacrifício. Porque se o altar estiver preparado, a oração dele foi curta. Eu não sou contra a oração, não. Eu gosto de orar. Tem que orar 1 hora, 10 horas. Ore mesmo. Mas cuidado, irmão, porque eu já vi gente orar tanto, mas não seguir os princípios. Eu já vi profetas viver de cesta básica, que profetizam na vida de um monte de gente. E não fica com raiva de mim, não, porque eu já vi e está errado. Porque eles conhecem o Senhor, mas não conhecem os princípios do Senhor. Alguns deles não são dizimistas, não são ofertantes, são profetas, mas não são dizimistas, não são ofertantes. E você vai lá, deixa eu botar a mão na sua cabeça com essa maldição ainda. Ainda deixa uma cesta básica para ele poder comer, porque ele não tem o que comer. Porque a família dele não quer saber de Deus porque está vivendo na miséria. Sabe por quê, meu irmão? Porque não adianta você conhecer a pessoa de Jesus e não viver os princípios de Jesus. A pessoa de Jesus te dá salvação, está garantida. Vamos lá para o céu. Mas tem muito tempo para morar aqui ainda, irmãos. A vida abundante tem que ser na obediência. Se você não seguir os princípios de Jesus, a salvação te garante lá, mas a abundância te garante a obediência de princípios. Tem alguém aqui me entendendo ou não? Então você precisa entender, querido, que na história de Elias, ele percebe que existe um céu de bronze. Enquanto eles começam a gritar, intensifica o grito, mas não intensifica a oferta. Tem hora, querido, que na hora de gritar, é hora do silêncio. É hora de você intensificar o teu sacrifício. Elias foi mandando preparar, não está bom ainda. Só isso. Quando estava bom, a oração dá menos de 1 minuto, irmãos. Deve dar 30 segundos, o fogo caiu. Pronto. Porque se o altar estiver preparado, você tem menos tempo, você não precisa gastar tempo gritando. Deus, porque eu já vi tanta gente fazendo isso e passar 1 ano inteiro na angústia. Por que não obedecer? Obedecer é melhor, irmão. O que adianta eu não ser dizimista e passar uma campanha inteira na montanha orando? O que adianta? Que adianta eu ser infiel com Deus nas coisas básicas e tentar convencer Deus como um Deus emocional? Que Deus não é emocional. Deus é um Deus de princípios. Não tente conversar com Deus como você conversa com pessoas. Deus não é emocional, Deus é um Deus de princípio. Não tem como você mudar Deus. Ele não poupou nem Jesus, o filho dele vai poupar você, meu irmão. Se o filho dele pediu, será que o senhor pode me aliviar? Ele falou, não, meu filho, não dá para te aliviar. Agora você acha que você vai contar a tua história e vai dizer, não, Deus, mas o senhor está vendo o meu momento, eu não pude ser dizimista, eu não pude ser fiel, eu não pude ser isso, ou em outras áreas também. E você está achando assim, Deus, o senhor entendeu, né? Entendeu nada, irmãos. Deus não vai entender você, porque Ele não vai poupar você, Ele é um Deus de princípios. Nos princípios Ele vai te abençoar. Nos princípios Ele vai abrir janelas nos céus. Ele precisa da tua obediência. Você tem que entender isso. Ele tem tudo para te dar, mas Ele precisa da tua obediência
para ele agir. Porque Deus é um Deus que não quebra nem a palavra dele. Você sabia que tem algo acima dele? A palavra. Está acima dele mesmo. Porque ele mesmo submeteu a palavra dele. Então, se ele fez princípios, o que Elias faz? Está todo mundo gritando. E ele em silêncio. Porque ele sabia que Deus não responde a gritos. Deus responde a obediência. Eu quero nessa manhã, querido, dizer uma coisa para você. Quando Elias ele sai dali, ele some de cena e vai para um ribeiro chamado Querite. Hora de desaparecer. Desapareceu. Ele saiu do palácio do rei para morar no meio do mato, perto de um ribeiro. Os teólogos chegam a dizer que ele viveu ali uns 9 meses. Você pensa em 9 meses sem falar com ninguém, comendo comida da boca do bico do corvo, só falando com Deus. Tem hora no seu ministério, querido, que é hora de desaparecer. Sair do meio dos holofotes, ir para os lugares sem muita luz. Para você ter um tempo, você e Deus. Porque quando Deus está para virar uma chave no teu ministério, Ele precisa que você seja abastecido em um ribeiro, onde as águas não vão secar. Depois de 9 meses, Deus falou para ele: dispõe-te e vai para Sarepta. Elias estava louco para sair dali. A questão, querido, é que o riacho secou. Eu quero terminar com essa última palavra. E quando o riacho seca? Pergunta ao seu irmão isso. E aí, quando o riacho seca, pense, querido, quando Elias foi vendo aquelas águas minguando até que secou. A pergunta que a gente sempre diz é o seguinte: que Elias teve que sair dali porque o riacho secou. Mas não é isso, querido. Elias não teve que ir embora porque o riacho secou, mas o riacho secou porque era a hora dele ir embora. Você está entendendo isso na sua vida, querido? A bênção estava sobre ele. Se ele ficasse ali, o riacho continuaria dando água para ele. Mas ele não teve que ir embora porque o riacho secou, mas porque deu a hora dele ir embora, então as águas pararam de jorrar. Mas a bênção continuou com ele. Agora ele vai na casa de uma viúva que está para morrer de fome. Eu não estou inventando, você sabe o que o texto diz. Só que a bênção, querido, estava com ele. O riacho parou de secar, porque ele parou de jorrar, porque ele saiu de lá. Acabou. Não tem mais profeta aqui. Agora, quando ele chegou na casa de uma viúva, começou de novo a prosperidade a surgir. No improvável. A panela dela, farinha, o pote de farinha, de azeite, tinha todo dia. Porque o profeta estava morando lá, estava lá dentro. A bênção de Deus está sobre você, querido. Você carrega onde você estiver. Não existe lugar seco, existe pessoas em lugares errados. Existe lugar que não tem jeito, existem pessoas fora de propósito. Porque se eu estou no meu propósito, não importa a geografia, Deus vai me prosperar. A pergunta é: quem manda no céu? E hoje eu quero exatamente responder para você no teu ministério. Quem determina o céu aberto na sua geografia é você. Porque o Deus que está sobre a tua vida é o Deus que decide, chove ou não chove, vem ou não vem. Quando Elias ele voltou para Acabe, a Bíblia fala que ele profetizou que ia chover, e choveu. Porque ele queria mostrar para o rei que eles podiam buscar todos os seus deuses, Azerá, Baal e qualquer outro. Mas quem de verdade manda nesse negócio é o Deus de Israel. Então, meu irmão, você pode estar rodeado pela idolatria, rodeado pela desobediência, o céu pode estar como bronze, mas o céu vai ser rasgado. Uma palavra precipitada da sua boca, liberada com fé, ela pode rasgar o céu de bronze e pode provocar um avivamento sobrenatural.